a metáfora do deserto. 5 lições práticas extraídas dessa experiência de Jesus, onde ele foi levado, foi colocado por Deus, foi caminhado por Deus aqui. Lição de número 1. O deserto é lugar de ser testado, de ser moído aí por Deus. Dê uma olhadinha comigo, por favor, no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, que você está acompanhando, no versículo de número 2. Quando ele diz que tentado e ser testado durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. É muito interessante como o evangelista Lucas abre o capítulo 4, mostrando que Jesus foi conduzido ao deserto. E aqui nos mostra então a primeira lição riquíssima para nós. O deserto em Jesus quase sempre é um lugar árido, um lugar quase sempre de escassez. E Jesus escolhe esse lugar, Deus escolhe esse lugar como lugar que ele vai ser limado, que ele vai ser experienciado por Deus. Essa é a primeira lição muito fundamental que você não pode deixar e não pode esquecer. Número 2, é o lugar onde você vai encarar desafios. Foi isso que ocorreu com Jesus. Dá uma olhadinha comigo também aí para o seu versículo de número 2. É muito importante quando diz que durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. E onde que veio aqui o de encarar o desafio? Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Essa é uma impressão muito interessante que aparece nessa metáfora do deserto, onde o deserto aqui na vida de Jesus é um lugar, primeiro, que eu acabei de falar, não só testado e tentado, mas é um lugar de avançar com quanto desafios. Jesus foi desafiado aqui a romper os limites do corpo, em todos os sentidos. Quando você está sem comer, algumas pessoas começam a tremer com 2 horas que não come. Você imagina você ficar sem comer durante 1 dia, 2 dias, 5 dias, 7 dias, durante 40 dias. E há uma metáfora muito preciosa durante toda a Bíblia sobre a questão dos 40 dias e tal, etc, etc. Eu vou deixar um link para você também, muito interessante, de um livro. É um livro que, na verdade, é um livro que mudou a minha vida, portanto, eu trouxe ele porque é um livro que também vai falar a respeito disso, da questão dos 40. É esse livro aqui, ó, é o livro do Rick Warren, tá? O livro do Rick Warren, vou passar para cá que eu vou colocar o livrinho para você, a capinha em português para você, tá? É o 40 Dias com Propósito do Rick Warren. Aqui tá outro título em inglês, mas nada que você não consiga pegar ele em português, tá? O propósito, uma vida dirigida com propósito do Rick Warren, tá? Esse para mim é o livro que mudou a minha existência com respeito à questão de ser levado para o deserto e descobrir lá no deserto, no lugar da escassez, os grandes propósitos pelos quais você está aqui nessa terra. Esse livro do Rick Warren eu ganhei há mais de uma década. A aula é um curso meu, uma aula eu preciso te falar. Cadê a data? Tem cara aqui, ó, 26 de junho de 2004 que eu ganhei esse livro. E esse foi o livro um dos livros que eu não podia, o livro está todo riscado, é um livro maravilhoso, de toda a minha biblioteca que eu vendi no Brasil, onde vim para cá, esse é um dos únicos livros que eu trouxe comigo, tá? A versão em português eu já repassei para frente. Terceiro ponto, o deserto é o lugar de você passar por provas, é o lugar de você ser provado. Olha comigo por gentileza, está entre o versículo 3 até o versículo de número 12, você vai ver que é o local onde constantemente o diabo começa a colocar coisas para ele. Faça isso, então faça aquilo. Faça isso, então faça aquilo. É o tempo todo ele fazendo e estabelecendo provas com respeito a Jesus. É tão interessante que no versículo de número 13, o texto diz que passadas que foram as tentações de toda sorte. Então eu fico pensando, será que ele foi tentado no âmbito da sexualidade? Ele foi tentado no âmbito de voltar para trás, de largar os seus propósitos de vida, de confusão com respeito a sentido de existência, né? Se você assistir um filme, que é um filme literário, não é um filme que se propõe a falar da Bíblia, de fato e de direito, ou seja, não é um aspecto dogmático. Se você assistir o filme do Nikos Kazantzakis,
É a última tentação de Cristo. Ali você vai ver o Jesus cheio de crises de identidade. Se você assistir um outro filme que vai falar sobre o Jesus Superstar, você vai ver o Jesus tendo outras crises de identidade. Então, ali são só aberturas da literatura e do cinema tentando falar a respeito das crises, das tentações que talvez um Jesus humano tivesse experienciado. E é bom que você tenha essa honestidade com relação ao evangelho hard e que você não fique com essas doideiras achando que não, que isso, como assim? Jesus jamais seria tentado desse jeito. Claro que não. Não, você está ao contrário. O texto diz que toda sorte de tentações, se você olhar um pouquinho lá na frente, o seu texto na sua Bíblia, em Hebreus capítulo 4, vai dizer que ele foi tentado em todas as coisas, vírgula, mas sem pecado. É por isso que ele é o nosso grande sumo sacerdote, que pode se compadecer de nós e que nós não temos um sumo sacerdote que não possa. A gente tem um sumo sacerdote que pode, portanto, já está o caminho aberto para nós. Foi esse caminho, o caminho de Melquisedeque, que Jesus fez por nós. Eu sei que você está me ouvindo aqui agora e pensando assim, essa pregação é um estudo? O que é? Não, na verdade, essa aula de hoje está um pouco mais dogmática, um pouco mais devocional, mas ela tem esse caráter mesmo, porque é o próprio sentido do texto. Tá bem? Vamos avançar mais um pouquinho para o final. Ganhar sentido. Olha no versículo de número 15 até o... E ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. É interessante quando você lê aí o 14 e o 15, que o texto fala que então Jesus voltou, Jesus regressou, então Jesus no poder do Espírito 14, regressou para a Galiléia. E a próxima ação de Jesus, está aí o nosso ponto de número 4, Jesus dá sentido para as coisas. Então é muito importante que nesses aspectos de experimentar fossos, desertos na vida, tempos de aridez, de escassez, de coisas, onde Deus nos leva para a oração, Deus está nos limando, Deus está querendo trabalhar entre nós. E com Jesus também foi a mesma coisa. Então, neste curso que eu estou falando com você sobre Evangelho Hard, o que você está prestando atenção? Você está vendo que Jesus, na sua humanidade, ele teve que ser trabalhado, ser levado para o deserto, para ser trabalhado. E uma das coisas que ele ganhou muito fortemente, que é o nosso ponto número 4, é que Jesus acabou de dar sentido para a sua própria existência. Então ele ficou confuso? Não, era um sentido de, foi ali que ele fincou o pé na coisa, foi ali que Jesus estabeleceu claramente, aqui ele veio, basta você ver, ao regressar, e ensinava nas sinagogas. Tanto é que você consegue ver um pouquinho, se você olhar um pouquinho mais adiante aí nos versículos de número 16 até o 21, ele diz assim, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Lá no versículo de número 21, ele diz, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então, o seu quinto ponto, que é o seu último ponto, o lugar, a metáfora do lugar do deserto, o seu quinto ponto é que o deserto é o lugar de alinhar propósitos. Então você percebeu comigo que é o lugar onde Jesus foi tentado, é o lugar onde Jesus foi provado, Jesus foi desafiado, Jesus teve provas. A partir disso Jesus deu sentido para as suas coisas e a partir desse deserto que ele foi levado à oração, Jesus foi levado a dar sentido e propósito para a sua vida, propósito e destino. A partir dali você percebe nesse texto que eu te dei, de 4, de 16 a 21, Jesus dando sentido perfeito e dando destino correto para as coisas. Só você olhar. 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar, enviou-me para proclamar e restauração e tal, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então você percebeu nesta aula de hoje, de maneira muito clara, que deserto e oração há uma metáfora da condição da caminhada de Jesus.
O Evangelho de Jesus é o estabelecimento do reino de Deus. E o reino de Deus não é estabelecido sem cruz, é estabelecido com cruz. E a metáfora do Evangelho sem cruz e do Evangelho com cruz, o que se extrai é o Evangelho que você vê exposto aí em Jesus. Beleza? Tá gostando? Deus está falando no seu coração? Que ótimo! Revisa também essa aula. Eu sei que essa aula foi um pouquinho mais densa do que as outras aulas. Beleza? Vamos aí para o nossa reta final dos nossos módulos finais. Deus abençoe sua vida. Tchau, tchau.